Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, contemplamos essa missão que Jesus envia aos seus discípulos. Se nós olharmos bem no início do Evangelho, o evangelista ele vai relatar que Jesus deu autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, enviou-os para a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja que aqui nós temos estas realidades, essas 4 realidades essenciais da missão de cada um de nós. Mas essa missão ela está vinculada ao anúncio da Boa Nova. Como no final do Evangelho vai ser relatado, os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares. Veja que a Boa Nova do Evangelho é o anúncio da pessoa do próprio Cristo, porque é o nome de Jesus, a pessoa de Jesus que tem poder sobre todos os demônios. Por isso que Jesus enviando os seus discípulos para anunciar a boa nova do reino, esse anúncio, ele tem poder. Ele tem poder sobre todos os demônios. E é interessante que o texto sagrado coloca esses 4 pontos da missão evangélica, onde nós vemos essa autoridade sobre todos os demônios, depois curar doenças, enviou a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. 4 realidades. A primeira tem a ver com esse inimigo da salvação, que é o autor do mal. O segundo tem a ver com aquilo que é as nossas doenças profundas, aquilo que é o nosso defeito dominante. Esse defeito dominante que muitas vezes fica escondido, porque é uma doença profunda. O pecado é esta doença profunda. A desordem que o pecado ele gera na nossa natureza é esta doença profunda, que nós precisamos aprender a identificar para curar. Depois, proclamar o reino de Deus, porque o reino de Deus é aquilo que nutre e alimenta a nossa esperança de caminhar nesta terra. Porque o reino de Deus nos faz cada vez mais olhar para o céu, a consciência desse reino, a olhar para o céu e idealizar a nossa vida nessa terra como um projeto de caminhada, de seguimento a Jesus Cristo, para alcançar o fim último, que é a vida eterna. E depois curar enfermidades. A diferença da doença para a enfermidade é que a doença é algo profundo e a enfermidade é algo mais latente. Assim como a doença nossa é o nosso defeito dominante, essa desordem característica da nossa natureza que nós precisamos identificar, a enfermidade é aquilo que está mais superficialmente, de forma superficial na nossa vida. Por isso nós precisamos ir aprendendo a identificar através das enfermidades
aquilo que é a verdadeira doença da nossa vida. Por isso que nós precisamos realmente entender justamente isso, porque a doença é aquilo que muitas vezes nos leva à morte. A enfermidade nos gera uma indisposição. Por isso que nós precisamos entender que a enfermidade é algo que está um pouco mais superficial na nossa vida, que são muitas vezes aqueles vícios ou aqueles pecados que aparecem mais na nossa vida, aqueles que são mais recorrentes. Por isso que nós somos enviados para essas quatro missões. Nós somos enviados para realizar essas 4 obras messiânicas, que é a autoridade, a libertação do demônio, das doenças, o anúncio do reino e a cura das enfermidades. Mas para que isso aconteça, para que o reino de Deus, a boa nova do Evangelho, seja anunciado, porque essa boa nova realmente ela é essa obra divina que cura e que liberta, nós precisamos preparar o nosso interior para que possamos ser dóceis para ser esse canal da graça divina. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer a seus discípulos: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem bastão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Veja que Jesus Cristo diz para que eles não levem nada, ou seja, não levem nenhuma segurança material, para que eles não possam confiar nas suas próprias posses ou nas suas próprias forças, mas para que eles tenham essa docilidade de confiar na providência de Deus. Porque quanto mais nós vivemos e aprendemos a viver nessa providência de Deus, mais nós nos tornamos capazes de corresponder à obra de Deus na nossa vida e permitir com que ela aconteça através da nossa vida. Quanto mais nós formos desapegados dos bens materiais, mais nós vamos aprendendo a confiar naquele que é eterno. E assim nós vamos nos tornando cada vez mais um canal da graça para a vida dos nossos irmãos. Este é o grande fundamento da vida cristã, para que nós possamos realizar essa obra messiânica de autoridade e de libertação do demônio, da cura das doenças, do anúncio do reino de Deus e também da cura das enfermidades, daquilo que nos atrapalha a caminhar num caminho mais coerente, num caminho mais reto. Por isso, precisamos aprender a confiar na providência divina, porque quanto mais confiarmos na providência divina, em Deus, muito mais Ele realizará na nossa vida e através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.